Mamães, vocês sabiam que a nutrição tem um papel fundamental no TDAH? E não só no TDAH, como também nos demais transtornos do neurodesenvolvimento e saúde mental. Sim, esse é o tema do nosso Fala Ped de hoje e quem vai falar e contar tudo pra gente sobre isso é a Adriana Bueno, nutricionista, especialista em nutrição e saúde mental. Meu Deus do céu, hoje eu apanho um monte aqui, viu? Conta! Obrigada, doutora Auri, pelo convite. Fiquei muito feliz. Fico muito feliz mesmo de saber que tem profissionais como você que sabem a importância da medicina integrativa. E realmente a nutrição funcional ela tem um papel primordial na melhora dos transtornos neurológicos, porque nada melhor do que nutrir de dentro para fora para a gente chegar no nosso objetivo, que é tratar o nosso paciente com mais qualidade. Exatamente, e diferente do que a gente via até bem pouco tempo, em que para cada parte do corpo se encaminhava para um especialista diferente, né? Exatamente. Ah, deu uma dor aqui no dedo, vai para... Ah, um aperto, não sei o que, vai ciclando. E cada um cuidava ali do seu pedaço do corpo como se o corpo fosse várias partes soltas. E, na verdade, são vários órgãos, membros, inúmeras células que estão interligadas e que o bem-estar ou mal-estar de um interfere completamente em todo o resto. É isso mesmo? É isso mesmo. Você falando assim, me veio aquela imagem de vários pensadores olhando a imagem de um elefante. Cada um era especialista em uma área e dizia o que estava entendendo naquela parte do elefante que ele tocava. Por isso que a integração, a medicina integrativa é muito interessante, porque junto a gente consegue chegar no melhor consenso para ajudar aquele paciente que está em sofrimento. E a nutrição com no caso, a neurologia infantil, perdão. Volta. Nada, tranquilo. No caso, a nutrição junto... Volta! Eu vou colocar na sua câmera agora, espera aí. Neurologista. Vou falar... Como que eu posso falar? Neurodesenvolvimento. Isso, perdão. Por isso que é muito importante a nutrição junto com o tratamento do neurodesenvolvimento, que a gente consegue junto ver qual que é o melhor tratamento. No caso, quando a gente fala em pacientes com transtornos neurológicos, TDAH, borderline, crianças que sofrem hoje em dia de borderline, a gente pode entender que essa criança ela sempre tem uma disfunção nutricional. Porque hoje em dia, no estado que a gente se encontra, na vida moderna, é muito difícil você saber quais são os nutrientes essenciais para aquela criança. Porque quando a gente fala em nutrição, a gente sempre tem que saber a adequação dos nutrientes que a gente está ingerindo naquela alimentação daquela criança, no café da manhã, no almoço, no café da tarde, no jantar. E às vezes a gente acha que é só alimentar. Alimentar e nutrir são coisas totalmente diferentes. Distintas. E isso impacta muito no desenvolvimento e na evolução do tratamento dessas crianças. Exatamente isso que eu trago para os pais e desde o começo da vida. Ao contrário do que eu faço no consultório, que eu atendo mais a parte de transtornos do neurodesenvolvimento, no ambulatório, onde a gente pega bebês desde o nascimento, o que eu trago sempre para os pais é isso, é a importância desde o início de você fornecer elementos essenciais para um bom desenvolvimento, para um desenvolvimento em potencial daquela criança, Sim. que é o tripé, alimentação, sono e atividade e afeto. Isso, você falou. Então, se a gente descuidar de um deles, eu já comprometo e posso trazer consequências que são irreversíveis muitas vezes. Então, o papel da nutrição, desde a introdução e a forma como nós ofertamos esse alimento, porque na época dos meus pequenos, quando minhas crianças, que ainda são criancinhas, né, a gente oferecia o alimento direto na boca da criança e a gente não permitia sequer que a criança se sujasse, né? Imagine ele pôr a mão dentro e hoje a gente sabe do quão importante é para a criança sentir o alimento em todos os aspectos. Sim, você falando isso me lembra também dos meus filhos, né? Que quando eles nasceram eu esterilizava tudo. Eu não permitia nada e olha que erro, né? E ainda mais
eu como sendo nutricionista funcional, é muito importante esse contato, essa exposição também com as bactérias, aquelas bactérias que a gente sabe que são nocivas, no caso no chão da sua casa, que você sabe que está limpo, não ficar fervendo toda hora, chupeta, mamadeira, deixar a criança desenvolver aquela imunidade. E por isso que essa alimentação é interessante, porque ofertar o alimento para a criança, estimular ela na mastigação, sentir o toque, até mesmo nas mãos, para estimular a parte da coordenação. Então é muito importante a parte da alimentação. E a alimentação da criança, que nem você falou, vem desde a gestação. Se a mãe ela tem algum tipo de transtorno e uma microbiota intestinal totalmente desequilibrada, essa microbiota é passada para a criança. E às vezes isso eu percebo que muitas mães não têm essa noção. Principalmente quando a gente fala em TDAH. Hoje em dia o TDAH está muito em evidência. Sim. Mas muitos pais não entendem, muitas mães, que ao gerar uma criança, ao conceber uma criança, a alimentação tem que estar equilibrada. Livre daqueles alimentos anti-inflamatórios, aqueles alimentos inflamatórios, daqueles alimentos que levam a quantidade muito grande de histamina, que tem uma quantidade muito grande de gliadina, que está presente no trigo. Então eu sei que é uma alimentação muitas vezes que muitas pessoas falam, ai, é difícil. Não é que é difícil. Quando a gente passa pelo sofrimento de ter o seu filho, às vezes tendo uma crise, e você não sabe o porquê, a gente começa a perceber que é muito mais fácil a gente ter um olhar mais atento para a gente no começo do que a gente deixar chegar um processo desse. Porque quando chegam pra gente, normalmente é assim, é uma criança que tem o diagnóstico e que geralmente não responde bem à terapêutica, ela tem uma alimentação muitas vezes muito seletiva ou à base de carboidratos industrializados, e a mãe referencia que o excesso alimentar é decorrente do comportamento e da hiperatividade da criança, quando na verdade a alimentação que interfere. Nossa, é exatamente isso. Quando eu percebo assim, vou falar por alguns pacientes que eu atendo, que meu filho é extremamente hiperativo, como que está o ambiente familiar daquela criança, como é a alimentação, a oferta dos alimentos que tem uma quantidade muito grande de açúcar, como que é a introdução dos alimentos que eles têm uma quantidade muito grande de corantes, aromatizantes, que tudo isso leva ao processo da inflamação. E muitas vezes os pais falam assim, não, eu preciso que meu filho fique quieto, melhor, mas ele é muito seletivo, ele não come nada. Aí é muito importante que os pais entendam que não é só tratar o filho, a gente tem que tratar a família. É muito importante, porque é a família que tem que mudar um comportamento, porque principalmente se uma criança tem algum tipo de déficit, algum tipo de dificuldade em introdução alimentar, a família também tem. Então não tem como a gente fazer uma alimentação separada para a criança e deixar o pai e a mãe, que são os espelhos, que são referência, porque eles aprendem pelo que vê e não pelo que ouvem. Exatamente. E eu sempre falo, não sei se para você chega nesse nível, mas quando a gente fala de alimentação e de começar reduzindo determinados alimentos, a mãe vira para a criança e fala, tá vendo fulano? Nossa. Você não pode comer isso, que você não pode exagerar naquilo. E aí a gente fala, mas quem faz a compra, quem planeja a compra, o que os adultos consomem. Isso que você falou é muito verdade, tanto que assim, quando eu atendo crianças, eu atendo junto às crianças com os pais, e depois eu peço para a mãe esperar só um pouquinho, eu atendo a criança. Por quê? A criança não mente. E às vezes ela acaba falando, mas a minha mãe comprou. A alimentação é um afeto. A gente, muitas vezes, eu falo isso porque eu sou TDAH e meu filho é TDAH. Somos então. E assim, eu tive muita dificuldade, principalmente da parte familiar. Nossa, você não vai dar nada pra ele. Você não vai dar uma bolacha, tadinho. Nossa, Adriana, como você é ruim. Olha, ele tá passando vontade. Hoje, é que assim, quanto mais eu sempre busco estar me atualizando constantemente, porque eu falo, a gente não pode falar que sabe tudo, porque imagina, a ciência está aí para comprovar todo dia uma coisa que a gente achou que era aquilo e mudou. Até ontem era tido como verdade absoluta. Exato. E muda. E mudou.
Então, assim, quando eu falo em relação aos industrializados, principalmente as bolachas, meu filho ama bolacha. E assim, ele sempre recebe uma surpresinha quando ele posa, às vezes na casa dos meus pais ou dos meus sogros, até mesmo da Paula, que me ajuda muito com eles em casa. Ela fala, eu vou comprar alguma coisa escondido, porque eu sei que para eles que ainda não entendem isso, a alimentação é uma forma de afeto. Sim. Eles querem dar para agradar, mas aquilo faz muito mal. O meu filho, quando ele teve uns 8, 9 anos, ele teve uma crise muito grande. Uma crise convulsiva epilética, que ele entrou em um quadro de ansiedade muito grande. Por quê? O excesso da alimentação que ele estava tendo errada, porque chegava na escola, os amiguinhos davam o lanche para ele escondido. Ele tomava o leite quando ele ficava na casa dos meus pais, mas só que ele não entendia que aquilo era ele que tem que ter cuidado. Não adianta eu ter o cuidado em casa e fora de casa ele continuar consumindo. Por isso que a gente tem que ter essa consciência com a criança e a gente tem que fazer tudo correto em casa. Ele tem que compreender o porquê está fazendo aquilo. Sim, porque que nem eu falo sempre para ele e para os meus pacientes, eu falo assim, olha, nós vamos ser assim para sempre. É ruim você entender que você precisa ter cuidado ao se alimentar, comer os alimentos que eles tenham mais, que você descasque menos, que você descasque mais, que você desembale menos, porque todo aquele alimento que está no mercado, que está naquela prateleira, imagina a quantidade de conservantes que tem, ainda mais o leite, que o leite é muito afeto. Quando a gente fala em leite, muitos pais têm dificuldade de retirar o leite da criança, porque eles falam assim, é que é o momento que a criança, antes ela tinha um aleitamento materno, depois ela introduziu com a mamadeira, e é o momento que a criança sente aquele carinho com o pai, é um momento de afeto com o filho. Então a criança, ela cresce com aquela sensação do leite, que é um carinho, mas aquele leite hoje em dia tem uma quantidade muito grande de formol, tem uma quantidade muito grande de aromas artificiais, tem uma quantidade muito grande de conservantes, tem o alumínio que está revestido naquela embalagem. Quanto tempo o leite fica naquela prateleira? Agora, aquele alimento, aquela caseína que está ali, junto com o formol, junto com o corante, junto com o conservante, cai dentro do intestino daquela criança. Descompensou totalmente. A absorção ficou totalmente comprometida. E o excesso? E o excesso. Aumentou os níveis de histamina, aumentou a inflamação, a criança começa a ter dermatites, começa a ficar mais irritada, começa a ter dor de cabeça, fica ansiosa, mas essa criança aqui, ela é TDAH, ela é hiperativaça. Exato, e normalmente o leite vem acompanhado de uma bolachinha. E um farináceo, né, junto. Uma das questões que eu trato, porque a gente, na pediatria, a gente tem às vezes dificuldade com a alimentação, e exatamente naquela fase em que a criança começa a reduzir a quantidade energética necessária, que ela diminui aquele período rápido de crescimento, precisa de menos energia, consome menos. Os pais começam, a criança não quer comer, ele começa a substituir o alimento pelo leite ou por alguma outra coisa industrializada mais palatável. E aí o que eu falo com eles para estarem, uma maneira de estar reduzindo essa quantidade é fazer a troca. Tira a mamadeira, coloca o copo de transição, porque parte do consumo está no afeto com o mamar. Então você passa para o copo, você já reduz ali. Mas mesmo em quantidades, para determinadas pessoas, mesmo em pequenas quantidades, ele acaba causando mal e causando ali um processo inflamatório. Sim, é porque assim, quando a gente trata na parte nutricional, a gente tem que entender que o intestino, ele é muito importante para a produção de bactérias boas, essas bactérias que vão fazer a nossa defesa, que elas vão eliminar os agentes patológicos, que elas vão deixar ali a maior quantidade de vitaminas corretas ser absorvida, vai excretar a toxina. Então, quando a gente dá um alimento, por exemplo, o leite que tem a caseína tipo 1, ela vai gerar o quê? Uma irritabilidade naquele intestino, levando uma diarreia. Ou muitas vezes, em alguns casos, que a criança não tem uma ingestão muito grande de fibras e água, vai ficar com o intestino mais preso. Imagina só aquele intestino que está totalmente inflamado. Aí, detalhe, essas bactérias intestinais, nós temos as boas e as ruins. Elas são alimentadas por esses alimentos que têm uma quantidade muito grande de açúcar. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai se multiplicar. Ela se multiplicando, ela vai mudar o paladar dessa criança.
essa criança ela vai ter mais preferência a alimentos que têm uma quantidade maior de açúcar, de farináceo, ela vai ter uma sensação boa e gostosa quando ela toma o leite, porque naquele momento vai produzir um pouquinho de serotonina, mas depois ela já vai fazer um efeito rebote, que ela vai vir no nível da inflamação e do estresse, porque ela vai gerar, aquela bactéria ela vai começar a ter o processo de fermentação, que ela vai estar se multiplicando e vai gerar irritabilidade. Então é muito interessante que os pais tenham essa consciência de que aquele alimento que parece muitas vezes nocivo, ele é muito prejudicial à criança. Não é que, é só um leite. Não. Hoje em dia, a gente precisa nutrir de dentro para fora, para a gente prevenir muito as doenças futuras e tratar o mais certo possível as doenças já instaladas, as síndromes. Por quê? Eu falo que TDAH é lindo. Eu sou apaixonada, eu fico emocionada, mas ser TDAH é muito bom, porque a gente consegue ter esse olhar humano para as outras pessoas, para os pacientes, a gente sente aquela dor, aquela empatia e sabe que tem várias qualidades, sabe que a gente consegue ver muita coisa ao mesmo tempo. Sabe que a mente, enquanto você está falando, a minha mente já está ligando em outras informações. E eu acho muito lindo quando eu pego uma criança que tem uma criança, muitas vezes, que ela está nesse processo de inflamação muito grande e tem, como eu disse, eu fico muito feliz mais uma vez de estar aqui, porque é profissionais como você que fazem a diferença na vida das crianças, porque tem casos de crianças que têm um pensamento muito suicida, porque é um excesso de medicamento e um tratamento totalmente equivocado. E essas crianças, elas não sabem o dom, o brilho que elas têm. E tratar uma criança e colocar um brilho no olhar delas e deixar elas sentirem esse amor é muito bom. Eu tive um caso de um paciente que ele falou assim para mim, eu achava que eu era muito ruim, eu não via nada de bom em mim. Porque as pessoas só falam das coisas ruins. Porque as pessoas só falam das coisas ruins. Ele falou assim, quando eu falei, não, mas eu sou TDAH também. E ele olhou para mim e falou assim, então eu posso ser uma pessoa boa? Eu falei, você é uma pessoa ótima. Falo, TDAH são como anjos que retiraram as suas asas. Você precisa colocá-las de novo através da sua confiança, através de nutrir você de dentro para fora, porque é um corpo, mente e um espírito, porque quando a gente está bem, a gente evolui emocionalmente, fisicamente, a gente consegue ajudar ao próximo, então é uma corrente do bem. Se ele está se sentindo bem, ele vai ter muito mais empatia em cuidar daquela outra criança e até mesmo de olhar para os pais e falar, tá tudo bem, como é, o que eu devo fazer, porque ele está se sentindo bem, ele está se sentindo acolhido. Então a gente consegue colocar as asas de volta nelas e essas crianças conseguem voar e elas conseguem ver que o mundo é muito bom. E ela, em ser TDAH, ela tem uma criatividade imensa, porque é como eu falo para todo mundo, se não fosse nós com o TDAH, não teria evolução, não teria nada, porque são as pessoas que têm esse transtorno, que conseguem ver as coisas fora da caixa e conseguem falar, eu quero desenvolver tal coisa, eu quero estudar tal coisa, eu quero criar aquela tal mente coisa. Inquieta, que não para nunca. Que não se conforma com aquilo que é imposto. Ela quer saber se aquilo é real ou não. Então isso é muito bom. E a gente cresce ouvindo que aquilo é ruim, o lado ruim. É a desatenção, é a hiperatividade, é o excesso de explosões, de impulsividade. Então você está o tempo inteiro levando nas costas. Esse menino não para, essa não presta atenção, a escola todo dia é isso, não termina nada que começa. E a compreensão da família a respeito do transtorno e de como a família pode auxiliar nessa organização, porque tudo que você organiza e cria rotina vai. Sim. Então, as crianças precisam de organização e rotina. Sim. Elas não têm como se desenvolver plenamente no meio do caos. Não, e isso que você falou é muito real, porque assim, quando a gente tem uma organização, e por isso que a gente tem sempre que tratar os pais. Não adianta eu tratar um filho, porque é isso que a gente estava falando. A criança não vai no mercado, a criança não come sozinha. A criança tem que ter aquela comida que está na geladeira para ela poder pegar, aquela criança que que ela tem aquela liberdade maior de pegar as coisas sozinha. Mas acontece que os pais têm que entender que quando aquela criança está nutrida, ela tem os níveis equilibrados de nutrientes, uma fibra boa para o intestino, uma quantidade muito grande, equilibrada de vitaminas, principalmente de magnésio, complexo B, ela consegue
ficar mais tranquila, ela melhora a qualidade do sono, ela não tem aquela hiperatividade na hora de dormir, ela equilibra os níveis de cortisol, então a criança consegue ter a produção de melatonina corretamente, ela entra no sono REM, que é o sono reparador, e no outro dia o cortisol ele começa, porque o cortisol ele é bom, ele começa a aumentar para ela despertar. Então ela tá, imagina, a criança que dorme bem, tem uma alimentação boa, ela acorda bem. Então ela tem aquele cérebro que ele tá mais tranquilo. Agora aquela criança que come errado, tem um convívio familiar muito difícil, porque os pais, eu entendo, é difícil. Já passei por isso. A gente passa por isso, porque nós somos humanas, não é? A gente tenta tudinho, mas às vezes ainda a gente vê que tem porque TDAH, gente, pelo amor de Deus, a gente tem nosso pico aqui, ó. Vai. Então a gente tem que sempre estar alinhado. Eu falo com meus pacientes assim, eu falei, olha, não esquece que eu sou igual a você, tá? Eu estou sempre em constante, me cobrando constantemente, mas às vezes tem hora que eu dou uma surtada, eu vou e volto, opa, vamos manter o equilíbrio. Por isso que a alimentação é importante, para você entender, quando você tiver um pico de estresse, o que levou aquilo? Como que estava o seu estado emocional? Que alimento você comeu que levou a um processo de inflamação, produção de histamina, irritabilidade? Opa, então foi isso. Dor de cabeça? Opa, então não é que eu estou ficando mais hiperativa e irritada. Comi alguma coisa, não me fez bem? Então tá bom, da próxima vez eu vou tomar um suco, eu vou comer alimentos antioxidantes, aumentar o aporte de energia no meu corpo, para que eu consiga dar uma limpada no meu intestino, no meu fígado, no meu rim, não os rins, no meu rim. Rins, né? Perdão, gente, rins. 2. Para a gente ter uma melhor qualidade de vida, para a gente poder identificar, assim, como que nós realmente somos. Porque quando a gente está com essa ansiedade muito aumentada e a gente fala das crianças, ela não consegue identificar o que ela está comendo. Os pais, eles não conseguem perceber, ó, eu estou dando uma alimentação errada, porque a vida é corrida, trabalha, chega em casa. É aquilo que é mais fácil. É aquilo que é mais fácil. Então, muitos pais me perguntam, tá bom, mas meu filho é seletivo, como que eu faço para tirar a seletividade? Ele não come nada. Eu falei, não tenha nada na sua casa. Como que a gente trata uma criança seletiva? A gente começa modulando o intestino, mas aumentando a quantidade de fibras, frutas, verduras, legumes e tira tudo que é de embutido industrializado. A criança, gente, tem aquela criança que a gente vai ter maior dificuldade, mas principalmente as crianças que têm TEA. Tem algumas crianças que o grau do TEA dela é muito elevado e a gente precisa trabalhar com as cores que ela se identifica mais. Ofertar aqueles alimentos. Trabalhar a questão sensorial juntamente. É necessário daí mais do que a questão nutricional, mas a parte sensorial. Para que ela consiga identificar, porque às vezes ela não gosta do toque, ela não gosta da sensação. Para que ela vá tendo contato com essas texturas, com odores, porque muitas vezes até o odor, se mudar, pode ser o mesmo alimento, mas está com um odor diferente, preparado em uma textura um pouquinho diferente, em um formato um pouquinho diferente, elas já não aceitam. E isso não está muito além do que eu querer delas. Muito. Por isso que eu falo sempre para os pais. Quando uma criança fala que ela não quer, o que ela não gostou? Ela não gostou do gosto, ela não gostou do cheiro, ela não gostou do preparo. Não é que ela não gosta, exemplo, de banana. Ou ela não gosta de batata. Mas o que ela não gosta? Ou porque nunca provou, ou porque ouviu a vida todas as pessoas dizendo que não gosta daquilo. Exatamente. Então a gente tem muito de colocar, não gosta, acabou. Não dá, não dá. Então a gente tem que sempre entender o que para trabalhar aos poucos. E uma coisa muito importante, não é colocar de uma vez. Você tem que comer. Porque tudo que a gente tem, tudo que a gente é imposto, você tem que fazer, você cria resistência. Eu não quero mais. E aí a criança não vai querer mesmo. Não vai querer comer, não vai ter vontade, interesse. Eu não quero. E se você falar para a criança assim, eu não posso mais comer? Não. Aí ela vai ter vontade, ela aumenta a ansiedade. Lembra das bactérias? As bactérias no intestino vão falar para come. Você tem que comer. E nós Preciso alimentá-las. Alimente-me. E elas são verdadeiras marionetes dessas bactérias. Então, por isso que a gente tem sempre que estar modulando o intestino, tendo muita sabedoria. Eu não falo paciência porque Deus testa, então é sabedoria de lidar com a situação.
E sempre estar estimulando, incentivando e perguntando. O que não gostou? O que você não gosta? É do cheiro? Não gosto? Um exemplo. Eu tenho uns pacientes que eles não gostam de beterraba. Mas ele não gosta do gosto do refogado. Mas se você colocar um pedaço de beterraba no suco de mamão com laranja, ele toma. Ele não gosta da sensação da terra. Ele falou que ele não gosta daquele gosto. Então, se a gente começar a misturar a beterraba com outro alimento, ele vai começar. E quando ele perceber, eu comi a beterraba, ela estava no suco, eu tomei, assim, não estava muito. Então, vai despertar a curiosidade. Detalhe, aquela bactéria que era alimentada já por aquele farináceo, por aquela quantidade muito grande de açúcar, está sendo diminuída e porque está aumentando aquela quantidade de bactérias que se alimenta por aquela quantidade de nutrientes e fibras. E o que acontece? Vai mudando o paladar. A gente vai começando a modificar a sensação gustativa dessa criança. Principalmente que na nossa língua nós temos um receptor do glutamato monossódico, que gera esse prazer, essa sensação de imediata. Gostoso. Sim, e que dá aquela sensação do, nossa, que delícia, eu quero comer de novo. Então é muito importante que a gente entenda que não podemos retirar de uma vez. Nós temos que trabalhar essa parte com a criança, por isso que é importante a família inteira participar. Do processo. Porque a mudança tem que ser para todos. Para todos. E a mudança vai beneficiar, só traz benefício para todos. Nossa. Até porque quando a gente fala de TDAH, quase 90% é genético, hereditário. Então, a chance de um dos pais terem é praticamente certa, entendeu? Certeza. E muitas vezes não diagnosticado. Eu lembro que quando o meu filho foi diagnosticado e quando eu falei, e agora não dá mais para segurar, porque já está trazendo prejuízo, tanto na questão social quanto na questão da escola. E aí meu esposo, não, mas eu sempre fui assim também. E falei, nossa, para mim teria sido tão diferente se eu tivesse sido tratada. Isso. Eu acho que eu teria sofrido tão menos, porque no meu caso sempre foi muito a questão da desatenção. Desatenção e impulsividade, né? Aquela coisa... É assim e pronto. E cearense... Mas você já parou para pensar? É uma coisa que eu sempre me questiono. A nossa impulsividade e a nossa... Muitas vezes eles falam... Alguns profissionais falam, é opositor. É que quando a gente eu percebo que quando a gente é criança, adolescente, às vezes essa mente inquieta, muito hiperativa, às vezes a gente acaba falando alguma coisa que não conseguiu correlacionar o pensamento da fala. E as pessoas, a gente não percebe, mas as pessoas percebem e a gente quer se autoafirmar naquilo. E aí a gente fica muito impulsivo e fala, não, isso, acabou. É isso, pronto. Ai, mas você é tão estressado. Eu falei, não é isso. Mas não é. É porque assim, né, perdão, não é que não é. É que eu percebo muito que assim, a gente quer demonstrar o nosso maior conhecimento, ter uma tranquilidade, mas essa ansiedade às vezes faz com que a gente não consiga externar exatamente como que é que a gente está pensando. E isso acaba prejudicando. E o tratamento é extremamente importante. Eu falo que o tratamento com concílio, a junção do médico com o nutricionista é importante porque a gente consegue nutrir essa criança e minimizar a dose do medicamento, dar aquela dose que é necessária, aquela dose do medicamento que vai fazer a diferença, que a criança ainda consiga sentir aquele brilho no olhar, exato, aquela felicidade e nos casos a criança tem a necessidade. Exatamente, e o que eu sempre trago para os pais é que muitas vezes a medicação ela é necessária no começo, mas se eu consigo trabalhar toda a outra parte, a parte cognitiva, uma intervenção, uma psicopedagoga, uma terapia cognitivo-comportamental, uma nutrição adequada, vai chegar um momento em que aquela medicação vai ser desnecessária. Então, num primeiro momento, até para que os profissionais consigam trabalhar
as outras questões que comprometem o transtorno, a medicação se faz necessária, até para dar uma acalmada naquela mente que está mega inquieta, com o intestino mega inflamado. Sim. Então, para que a terapeuta consiga trabalhar e consiga ir modulando esses comportamentos e que a nutrição consiga fazer essa readequação, essa mudança alimentar, de padrão alimentar, e aí daqui a pouco o medicamento a gente já vai colocando ele para segundo plano. O que eu não posso é associar TDAH à medicação. Isso é uma coisa que eu tenho percebido muito, que a maioria das pessoas hoje acha que TDAH é só medicação. Por isso que em alguns casos de alguns pacientes que eles chegam totalmente dopados. Porque tem muito profissional, todos os profissionais, né, que eu falo assim, muito profissional, a gente não pode colocar uma classe, mas aquele profissional que ele não está informado, ele acha que, esse medicamento não deu certo, vamos aumentar a dose, vamos aumentar, mas ele não entende qual que é o fator, por quê, o que está levando, o que não deu certo, que é o processo de investigação. Por isso que eu acho muito interessante, eu adoro a integrativa. Porque a gente consegue junto falar, olha, qual que é o estado nutricional? Às vezes uma criança que ela é totalmente seletiva e ela está num processo de desnutrição muito grave, ela não consegue aceitar mesmo. Aí ela aumenta o quê? Resistência, tem vômito, ela aumenta o nível de desidratação. Realmente ela precisa de uma dose de um medicamento um pouquinho maior? Sim, mas ela também precisa até mesmo de uma suplementação intravenosa nesses casos. Por quê? Para repor os níveis de aminoácido, de vitamina, para ela ter um melhor resultado naquele momento, para depois a gente entrar com a alimentação, com a suplementação, para ela ter uma resposta. E assim a gente trabalhar, restaurar os níveis de inflamação, nutrientes do corpo dela, para ela começar a se desenvolver. Então, quando a gente fala, eu percebo em relação a TDAH, medicamento, alimentação, eu vou falar por mim. Porque no começo eu era muito resistente ao medicamento, porque eu já tinha passado tanta coisa com meu filho e foi muito sofrimento. A gente é mãe e às vezes a gente vê aquele brilho, aquele olhar de criativo, de ver lúdico e de repente se apagar. Dói na alma, aquilo, nossa, dói no coração. E o pensamento de falar, não sirvo para nada, se eu não tivesse nascido seria melhor. Jamais! Por isso que eu falo, saber conciliar essa integrativa do nutricionista com o médico é muito importante para o resultado da criança, do adulto. E você tirar o que tem de melhor naquilo. O que tem de melhor, para eles crescerem pessoas, porque nós estamos tratando pessoas, é o futuro. Pessoas com mais humanidade, mais brilho, mais empatia pelo próximo, que vão ter mais respeito e falar assim, não, tive dificuldade, mas eu consegui, você também consegue. Dá a mão para o amigo da escola e olhar aquela dificuldade e falar assim, olha, vem que eu vou te ajudar, eu já passei por isso. Isso que é muito bom. Exatamente. Ai, que delícia ouvir tudo isso. Eu fico muito feliz mesmo. Muito, porque é exatamente essa maneira que eu vejo e que eu quero para os meus e que eu quero para todos. Quero para o meu filho, que também tem, assim como eu, que eu sei exatamente o que ele passa. E para as crianças que eu atendo e que eu trago para a família, o quanto é importante olhar para o todo. Né? E olhar não só, você não está ali lidando com um transtorno, você está lidando com um ser humano que é uma máquina a mais complexa de todas. Sim, e eu falo que Deus é perfeito, né? Ele fez a gente assim de uma maneira perfeita. Por isso que é interessante quando a gente olha a criança de uma maneira única. Qual que é a enzima que está faltando naquele corpo? Qual que é o nutriente que está em déficit naquele corpo? Como que está sendo a absorção das vitaminas através daquele intestino? Como que está o fígado, os rins? Como que está o desenvolvimento dessa parte cognitiva desse cérebro? Como que está essa comunicação intraneuronal? Como está sendo o aporte de gorduras boas? Porque a gente precisa muito, ainda mais o cérebro do TDAH. Gente, o nosso corpo ele é constituído 90% gordura. Nós somos pura proteína. E como que a gente deixa de ofertar? Muitos pais falam, mas meu filho come carne. Outros, eles não comem. Tá,
Mas qual é a quantidade correta? Como que está a absorção? Como que está a quebra desse nutriente? Como é a criança? Como está sendo ofertado? Como está sendo ofertado? Como está sendo a preparação? Às vezes a criança é tão ansiosa que ela mastiga, mas ela não chega nem a mastigar, aquele alimento desce grande. Já desce. É Exato. difícil, não tem nenhuma quantidade de ácido gástrico boa para fazer a quebra daquele alimento. Não tem enzimas que vão se ligar para quebrar, para absorver. E a criança está com uma deficiência nutricional. E aí, como que está? Aminoácidos são essenciais. Muitos pais acham que aminoácidos, exemplo, é só para pessoal de academia. Gente, pelo amor de Deus. Aminoácido é essencial. O nome dele já vem, aminoácidos essenciais. Essenciais, gente, todo mundo precisa. Então, assim, aminoácido é essencial. Eu sempre dou para os meus filhos de manhã. Sempre é uma vitamina com aminoácidos. Coloco uma fruta, coloco um leite de coco, porque é uma fonte de gordura boa. E engraçado, meus filhos lá em casa falam assim, eu falo, vocês querem? Eles falam, não, mamãe, a gente nem adianta falar que não quer, porque aqui é assim, não quer, mas tem que tomar, né? Eu falei, exatamente. Nós queremos, a gente ama e vai. Vai, toma. Porque assim, às vezes a gente acaba, acorda, eu sei que é da cultura. Acorda, come um pão, come um presunto e queijo, mas quais são os nutrientes que vão fortalecer aquele cérebro? Quais são os nutrientes que vão dar a maior disposição, a maior energia, a maior concentração na hora que as crianças forem para a escola? E muitas vezes, aí o que acontece? Aumenta a hiperatividade. Já estão nos avisando. Tá cortado. Calma. É muito assim. Mas a gente volta. TDAH com TDAH fala muito. Opa, e eu já estou deslizando da minha poltrona. Tá. Então, muitas vezes as crianças elas vão para a escola com a oferta daquela maior quantidade de carboidrato, mas é um carboidrato que tem uma quantidade muito grande. Tem o glúten, que tem a gliadina, que essa proteína leva à inflamação. Não é que o glúten, é bom chamar essa atenção que o glúten é ruim, a gliadina leva a um processo inflamatório no intestino. E aí essa criança já vai com essa inflamação, aí chega lá na escola. Aí, o professor tem que saber ter aquele olhar atento também. Para aquela criança falar, respira, vamos lá! E aí é difícil. Então, tem que trabalhar de todas as partes. Por isso que, ao ofertar o café da manhã, a gente tem que saber que a gente tem que ofertar o nutriente correto para aquela criança ter a maior absorção do conteúdo escolar. Para ela ter maior tranquilidade, para não aumentar a hiperatividade. Porque, principalmente crianças que estudam à tarde agora, comem muita massa. Chega na escola, sono, cansado. Porque faz aquele pico de insulina. Nossa, depois cai para fazer todo aquele processo digestivo. A criança, coitada, tô desatenta. E ainda ter que, daquilo, separar energia para o cérebro? Mas de onde que vem? O intestino. O intestino, coitado. Aumentou o fluxo ali na digestão. Eu falei, gente, o que acontece? Nada. E você fala assim, essa criança é muito desatenta, esse TDAH, nossa... Faz algum sentido? Exatamente. É muito importante, por isso, a gente voltar o olhar para a nutrição. A gente tem que entender o porquê comemos e o que comemos. Porque quando a gente fala que não gosta de um determinado alimento, é que a gente está nós estamos pensando no prazer, na satisfação, no paladar. O que aquele alimento é gostoso ou não é? Mas quando a gente entende quais são os nutrientes, como que aquele alimento vai fazer parte do nosso corpo, vai regenerar o nosso corpo, vai melhorar o transporte, vai melhorar assim a disposição que a gente vai ter no decorrer do dia, vai conciliar o nosso pensamento mais equilibrado, a gente consegue olhar para o alimento de uma forma totalmente diferente. Então, antes da gente falar não gosto, o que eu não gosto e o porquê eu não gosto. E a criança é um ser curioso, então a explicação do porquê para eles muito importante. Ajuda muito em todo o processo. Nossa, e fluiu, e o assunto rende. Ixi, mas voltaremos para falar mais sobre isso. Com certeza. Muito, muito bom te receber e aprender tanto. Eu fico muito feliz. Eu fico muito, muito feliz mesmo. Mais uma vez, parabéns, porque é de profissionais assim que nós estamos precisando. E uma mensagem para os pais e para as crianças, para os TDAHs, assim como nós? A mensagem que eu dou para os pais e para as crianças com TDAH é que TDAH é lindo, é brilho. Nós somos fonte de luz e de energia. Por isso que nós temos que nutrir o nosso corpo
com muita energia, com muita vitalidade, alimentos frescos, porque quanto mais nós nutrimos, mais iluminados nós ficamos. Melhor é a empatia, melhor é a sabedoria e com certeza a gente consegue ter uma conscientização em relação ao redor muito maior. Então, tenho orgulho de ter filhos TDAH, porque eu falo que TDAH é o que vai mudar o mundo. Então, olha, não se desesperem quando falar que seu filho é TDAH ou sua filha, tem orgulho, porque TDAH é uma fonte de luz. Que lindo! E onde as pessoas podem te encontrar? Pelo Instagram ou pelo link da bio que está no meu Instagram, que ali a gente consegue marcar a consulta. Qual que é o Insta? Nutri Adriana Bueno. Muito obrigada, Adriana. Aprendi muito mesmo. Foi muito gostoso. E muito obrigada a vocês que ficaram conosco e continuem nos acompanhando que ela volta, viu? Tem muito assunto aqui ainda. Nossa, isso rende. Obrigada a todos. Beijos. Obrigada.